Pessoal, tô aqui em mais um vídeo de Black Clover Mobile e hoje às 10 horas da noite vai estar chegando aqui no nosso servidor global a Rainha das Bruxas. Então, muita gente pediu, faz a build aí, né, um videozinho mostrando a build dela, mas eu preferi fazer um vídeo um pouco mais completo pra já ficar aí até meio que de guia, que vai ser em relação ao time mono vermelho geral, tá? Se precisa de muita cópia, se é um time caro, se precisa de carta e a build dos personagens. Então eu vou estar abordando aí principalmente a Rainha, o Yuno Vermelho e o Asta, tá? E vou dar aí também algumas opções de time pra eles. Bom, bora chegar lá então, começando pela Rainha das Bruxas, que é o banner que vai estar chegando e que é a personagem que vai ter toda essa sinergia com o Asta, tá? Eu vou abordar aqui alguns pontos. O primeiro é se precisa de fato ter o time mono red para que ela funcione, como que vai funcionar a up de skills dela, se ela precisa de cartas, se ela precisa de estrelas, tá? Vou deixar realmente bem completinho. Então, vamos primeiro aí ler a personagem para você que não sabe nada, nem sabe o que ela faz, só ouviu o que precisa aí dela pro mono red. Então, no seu ataque básico ela vai infligir sangramento, simples, tá? Bem basiquinho, você atacou, infligiu sangramento e vai conceder a um defensor aliado, que vai ser o Black Asta, recuperação de PV equivalente a 15% do PV máximo dela. Então vocês já veem que ela vai ser uma personagem que escala com PV. Já na sua skill 2, então, ela vai ter 50% de chance de infligir qualquer um desses danos contínuos, seja veneno, sangramento ou queimadura, e isso vai ser em área. Não vale a pena, já adianto, upar essa skill, porque não aumenta a chance de aplicar esses debuffs. Vai ser sempre 50%, então pode deixar no nível 1, inclusive o básico também pode deixar no nível 1. E a S3 já adianto também no nível 1, tá? Não preciso upar nada dela, ela já funciona tudo nível 1 mesmo. Na sua S3, então, que também vai acertar todos os inimigos, é aonde a gente vai ter o chanzinho ali dela, que é o que faz o Black Asta pegar a anti-magia no turno 1. Basicamente, então, ela vai infligir sangramento a todos os inimigos, a 1 na real, né? Ela acerta todos os inimigos, mas o sangramento é a 1. Ela concede 50% de roubo de vida a todos os aliados, então isso daqui é o que faz o Black Asta pegar a anti-magia e depois ficar full life, porque ele bate em área, ele vai causar muito dano e vai ficar full life, praticamente. E ela torna o PV de um aliado que tem a maior defesa em 30%, que é basicamente o que o Asta precisa para ativar a anti-magia. Então, ela fazer o Asta pegar a anti-magia não depende do time mono red, tá? Vai ter sim outras passivas que tornam o mono red mais completo, faz ficar redondinho ali, todos os personagens tendo sinergia, mas para aquele negócio de você ativar a anti-magia do Asta é por causa da S3 dela, tá? Então não precisa estar no mono vermelho, que inclusive torna possível aí você colocar outros personagens sim, como por exemplo fazer um timezinho, sei lá, de Asta, Yuno, Rainha e Valtos, ou algum outro personagem, Charlotte Verde. Inclusive mais pra frente você pode montar um time de Rainha, Asta, Charlotte Verde e Meroleona. Então, pra ter essa ativação não precisa, basicamente, do mono vermelho, resumindo, tá? Mas a gente tem sim outras passivas e vamos lá abordar elas. A gente tem a passiva LR da personagem, que aí sim é bem interessante. Se todos os aliados tiverem o mesmo elemento, que é poder, mais conhecido como vermelho, concede sangue carmesim aos defensores aliados. Basicamente, o que esse sangue carmesim vai estar fazendo é que caso o aliado tenha 30% ou menos de PV, vai conceder imortalidade a ele por um turno. Então, deixa mais seguro ali, porque basicamente ela reduz a vida do Asta para anti-magia, mas ela também concede imortalidade a ele quando tá no mono vermelho, para que você também não acabe morrendo. E aí você não precisa ter aquele medo de, eu tenho que trazer uma barreira para manter meu Asta vivo. Então, basicamente é isso. Em relação às suas cópias de estrela, ela precisa de estrelas? Eu já adianto que não, mas é legal, tá? Mas não é essencial, como por exemplo, uma Charlotte Verde. As estrelas dela é algo que você pode ir buscando depois, ou até mesmo deixar 0 estrelas mesmo. Mas vamos ler aqui. Basicamente, com 2 estrelas no início de um turno, ela vai conceder a todos os aliados recuperação de PV equivalente a 10% do PV máximo dela para cada instância de dano contínuo no inimigo. Ela mesma ativa instâncias de dano contínuo, mas isso daqui também torna uma sinergia bem grande quando você traz personagens como o Magna. O Magna nem tanto, porque o Magna ele é mais interessante quando tem outro aplicador
de queimadura, mas você pode trazer aqui, vai funcionar muito bem uma Charme Abóbora, Fuegoleão Vermelho, né, o Fuegoleão Academia, vai funcionar muito bem também no time. Basicamente isso aqui é legal, porque é uma cura passiva, você não tem que fazer nada, né? No início de um turno ali você já vai conceder cura aí para todos os aliados. E 5 estrelas ela aumenta o efeito de roubo de vida da skill especial para 100%, então esse buff aqui que era de 50 passa a ser 100. Eu já não acho tão interessante, tá? Porque basicamente o personagem que mais causa dano no time é o Asta. E mesmo sendo 50%, o Asta já causa muito dano, então ele consegue ficar full life quase todas as vezes depois de atacar, o que não torna tão necessário que você passe esse 50 para 100. Porque ali um Yuno, por exemplo, o Yuno não vai dar tanto dano, a gente tem outros personagens, se você levar, por exemplo, o Fuegoleon ou a Charme, eles vão ter ali uma cura, mas realmente eu diria que 2 estrelas para ela você já tá bom, você talvez pegue essas 5 estrelas aí summonando em outros banners e pegando ela de tabela. Mas nem as 2 estrelas eu recomendaria, vou buscar 2 estrelas, tá? Pega uma estrela, você vai estrelando ela com o tempo. Mas 2 estrelas sim é bem interessante. Partindo então em relação à build da personagem, como a gente já falou ali da Charlotte Verde, ela vai usar justamente a mesma build da Charlotte Verde, que é essa build aqui, usando 4 retângulos de PV, 3 quadradinhos de ataque mágico, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui para não falar groselha, qual ataque ela escala. Vamos ver. Ela escala com ataque mágico, ela tem 0 de físico. Então você vai buscar quadradinhos de ataque mágico para ela e você fecha ali os 3 conjuntos, sendo eles Speed superior, porque ela precisa jogar antes do Asta, Def superior e PV superior, porque a cura dela escala com PV. E aí você usa, né, obviamente, brinco de Def, colar de Def quando tiver um anel de PV. Mas, enquanto isso, você usa aí o anel que tiver melhores substatus, sejam eles de PV ou defesa, reza dano, qualquer coisa defensiva. Em relação à carta, ela precisa da carta? Olha, dá para usar sem, mas a carta dela dá um buff muito bom pro time. Então, primeiramente aí ela vai ter a sua habilidade aprimorada, então além daquele 50%, ela vai infligir recuperação de PV recebida reduzida, tá? A um inimigo. Então você meio que corta ali um pouco a cura. Isso é bom contra times mono verde quando chegar aí a nova Mimosa, né? E a gente tem a parte mais interessante aqui, que é a habilidade passiva que a carta oferece a ela. Então, basicamente, ao sofrer o ataque de um inimigo que esteja sofrendo dano contínuo de sangramento, isso daqui é mais específico, porque tem que ser o sangramento, mas felizmente ela mesma aplica. Então, por exemplo, você aplica logo numa Fana verde. A Fana tem a skill 2 e skill 3 em área, então ela vai acabar acertando a rainha. Você vai ter aí 40% de chance de conceder um reforço de 70% de def aumentada a todos os aliados. Isso daqui é muito bom para o time inteiro, porque você buffa a defesa, deixa mais difícil de matar eles. Porém, isso aqui é essencial para o Asta, porque você vai aumentar 70% da defesa dele. Então, isso daqui, além de deixar ele mais tanque, mais difícil de matar, a gente sabe que o Asta ele aumenta o seu dano causado com base na sua defesa. Então, a carta dela é sim muito interessante, mas dá para jogar sem. Se você não ter a carta dela, você pode sim tá utilizando o livro para aumentar ali o bônus de cura da personagem, também fica interessante, ou até mesmo um colar do luar para deixar ela mais tanque e mais difícil de se matar. Mas se você conseguir pegar a carta dela, você não vai se arrepender, é uma carta muito boa. Partindo aqui para a parte de talentos da personagem, então eu acredito que a melhor combinação vai ser você utilizar Pertinácia com PV máximo, utilizando aí uma pedrinha de defesa. Aqui na parte verde você utiliza a Benção do Mago com reza dano aumentada e uma pedra de speed, talvez PV. A gente vai ter que ver ali como que vai ficar a speed dela na prática, tá? Mas eu acredito que talvez a de PV seja até melhor, mas não sei. Eu gosto muito da de speed por conta do PVP. E na parte vermelha você pode estar utilizando o Fervor de Batalha com ataque mágico aumentado e uma pedrinha de precisão. Então, basicamente, em relação a talentos dela, vai ser isso. Partindo, então, para o Black Asta, né? Que é a grande estrela do time ali, né? A Rainha das Bruxas é a grande suporte e o Black Asta é, de fato, quem vai brilhar.
Primeiro de tudo, rapaziada, eu recomendo fortemente que você tenha o Asta 5 estrelas para montar o time Mono Red, ou caso você não tenha, tenha ele pelo menos 4 estrelas ali, esteja próximo de ele 5 estrelas, porque quando ele tá 5 estrelas, ele ganha uma passiva muito boa, aonde a 2 estrelas é meio whatever, assim, ele causa provocar depois que ganha anti-magia, né, mas não é o interessante, realmente o que brilha aqui é 5 estrelas, que no início do turno ele vai conceder pro time todo imunidade a status negativo, ou seja, você não toma nenhum tipo de stun, você não toma congelamento e você não toma transformar de William. Seria bem interessante se a gente ganhasse imunidade à penalidade pra gente não tomar aí, né, speed diff de outro Yuno, mas a imunidade a status negativo também já é muito boa. A cartinha do Asta é outro ponto essencial, tá? Porque a cartinha comba justamente com a passiva dele, onde ele converte a cada 1500 de defesa em dano causado, e a cartinha dele faz basicamente a mesma coisa de novo, aumentando ainda mais o dano causado do personagem. Então, é altamente recomendado que você tenha a carta dele, tá? Quanto mais estrelas na carta, melhor, porque ele vai causar mais dano. Em relação à build do personagem, essa daqui é a minha build. Eu utilizo ataque, def e speed superior, 4 retângulos de def e 3 quadrados de ataque físico. Você sempre busca aí substatus de taxa crítica com defesa. Eu vejo muita gente querendo subir muito o ataque, mas não se enganem. É muito mais benéfico pro Asta em questão de causar mais dano, defesa e taxa crítica. Aqueles vídeos que vocês veem no JP de Asta limpando o campo na skill 2, turno 1, é porque tem uma boa taxa crítica. Se você não crita, reduz muito o seu dano causado. Ele ainda causa muito dano, mesmo não critando, porque ele é um personagem muito bruto, né? Ele, mesmo tendo bastante defesa, ele pega bastante ataque. Mas se você quer realmente aumentar o dano, é defesa e taxa crítica. Em relação a acessórios, eu utilizo nele aqui def e taxa crítica. E partindo aqui pros talentos do personagem, tem muita gente que gosta de utilizar esse daqui. Quando você tá com 35% ou menos de PV, você ganha imunidade a penalidades. Eu uso muito esse daqui de pertinácia, tá? Mas é totalmente viável essa combinação aqui também. Testa aí as duas e vê o que fica melhor para você no seu jogo. Eu utilizo aí nele uma pedrinha de defesa, já que obviamente o dano dele aumenta com def. E eu gosto de utilizar determinação com precisão e penetração aumentadas, pedrinha de speed, e na parte superior, eu tava usando aqui por causa do PvE, mas eu uso dano crítico, dano causado e pedrinha de dano crítico. Então, basicamente, em relação ao Black Asta, é isso. Partindo aí então pro Yuno, eu vou ter que ler pelo glossário porque eu não tenho ele. Vamos tá lendo aí as skills pra gente ver certinho como que o personagem funciona. No seu ataque básico, vai causar dano a um inimigo, ele vai ter aí se um inimigo estiver sob o efeito de silêncio ou silêncio total, tem 50% de chance de conceder a si mesmo um reforço de 20% de velocidade aumentada. Então, isso daqui é bem legal, mas você nunca starta com ataque básico, porque você quer tentar pegar aí inimigos que já tenham o silenciar. Na sua skill 2, então, ele vai ter 30% de chance de infligir silêncio a um inimigo por 2 turnos. A skill 2 dele é interessante que vocês coloquem no nível 5 para que você passe a ter 50% de chance de estar aplicando esse silenciar na skill 2. Já na sua skill 3, ele vai estar infligindo silêncio total a um inimigo por 2 turnos, e o silêncio total você não vai estar podendo usar nem skill especial, que aborda skill em conjunto skill 3, nem skill 2. Então você é obrigado a usar ataque básico. Ela vai estar também infligindo provocação a um inimigo e infligindo uma penalidade de 20% de mobilidade reduzida a um inimigo. Então, praticamente você quebra um inimigo ali, né? Se você usa isso daqui, sei lá, num Black Asta ou no Yuno adversário, caso o seu passe a speed dele, você praticamente torna o personagem inútil já. Então, isso é bem interessante quando você enfrentar um time mono red também, você pode estar usando isso daqui no Black Asta. Mesmo que ele pegue anti-magia, ele vai ser obrigado a usar apenas o ataque básico. Então, isso daqui é bem legal, além de que ele provoca, né? Tem chance ele de provocar. Então, praticamente você quebra as pernas já do Black Asta inimigo. Isso daqui é bem forte. Em relação, então, à sua passiva LR, já comba bem ali com o time mono red, já que o Yuno se torna praticamente o personagem com a maior speed do jogo. Ele passa todo mundo com isso daqui. Então, se todos os aliados tiverem o atributo poder, concede assim um reforço de 20% de mobilidade aumentada. Isso daqui é bem quebrado.
Quanto à sua passiva de estrelas, é interessante? 2 estrelas nele é bem legal, tá? Ao atacar um inimigo sob efeito de silêncio ou silêncio total, ele concede assim um reforço de 2 de pontos especiais. Isso daqui é bem bacana, porque vocês veem que o silêncio total ele dura 2 turnos e o silêncio também pode durar até 2 turnos. Então, imagina só, você ataca em um turno, você ganha 1 ponto especial da sua ação, mais 2, e depois no outro turno você ganha de novo. Então você rusha a ultimate dele de forma muito rápida. E a ultimate dele é bem quebrada. Vocês viram que quebra um personagem, basicamente. Então, é bem legal. 5 estrelas, ele além de ter esse efeito, ao atacar um inimigo, ele reduz 2 pontos especiais desse inimigo que ele atacou. Então, é bem quebrado, tá? Só que aí, pra você reduzir, tem que ser um inimigo que esteja com o silêncio total. Não é só o silêncio, né? Mas vocês já veem que é bem interessante. Vale a pena, Yuppie, colocar 2 estrelas nele? Olha, eu recomendaria colocar primeiro no Asta. Se seu Asta já tá 5 estrelas e você tem dupes aí, vale muito a pena colocar 2 estrelas no Yuno pra ele ficar rushando teammates. Isso daqui é bem forte. Eu acabei não comentando, mas a skill 3 dele também é importante que você coloque no nível 5 para estar aumentando ainda mais a mobilidade que você reduz do inimigo. Vai aumentar em mais 16%, totalizando 36%. Em relação à build do Yuno, vai ser basicamente a build de qualquer personagem pusher que a gente tem aqui no jogo. 4 peças de speed superior, 2 peças de death superior, mas você também pode estar colocando 2 peças de de speed inferior, para caso você tome algum debuff, você ganhe ali ainda mais mobilidade. Eu não recomendo, eu prefiro que você coloque death superior para o personagem ficar um pouquinho mais tanque, afinal você quer que ele fique vivo para que ele continue aplicando esses debuffs nos inimigos. Entrando aqui na questão de talentos para o personagem, o que você pode estar fazendo é a mesma combinação do Black Asta, utilizando seja Def aumentada com Pertinácia, seja Def aumentada aqui com a Vontade de Ferro. Utiliza aí, testa e vê o que fica melhor para você. Eu, como disse, eu gosto de usar Pertinácia. Pedrinha de defesa no personagem, aqui você vai estar utilizando, para mim, fica interessante Bênção do Mago com precisão e penetração aumentada, mas você também pode utilizar Bênção do Mago com Reza Dano. E na parte superior você usa aí Ataque Mágico aumentado com Fervor de Batalha e Pedrinha de Precisão. Então, basicamente, em relação ao Yuno, é isso. Yuppie, e times? Que times eu posso montar? Bom, obviamente o time sempre vai ter fixo Rainha das Bruxas e Black Asta, mas aí a gente tem algumas alterações. Você pode partir pro Yuno e aí você usa qualquer outro DPS, tá? Qualquer outro mesmo. O que eu menos recomendo é o Magna vermelho, porque como eu disse, o Magna ele fica mais interessante com um outro personagem de queimadura. Então, já que a gente tá levando o Yuno, é mais interessante que você complete o time com uma Charme Abóbora, com um Fuego Leão Academia ou até mesmo com uma Noelle de Praia. Agora, você pode também montar meio que um time de queimadura misto. Então você leva a Rainha Asta, em vez do Yuno você leva a Magna e Charme Abóbora ou Fuego Leão Vermelho. E o Leopoldo, esquece o Leopoldo, tá? Leopoldo não. Você pode montar um time de Asta, Rainha, Yuno e Charlotte Vermelha, também fica bacana. E você pode partir para times mais diferenciados, como eu falei. Então você pode fazer um time ali de Asta, Rainha, Charlotte Verde e Meryl Leona quando ela chegar. Pode fazer, sei lá, Charlotte Verde Fana, um time meio doido. Mas dá pra você sair também ali do time mono vermelho, inclusive talvez até 3 personagens vermelhos. Então você usa aí, por exemplo, Rainha das Bruxas, Asta, Charlotte Verde e Yuno. Você quebra ali um pouco as pernas do Yuno, mas dá pra fazer também. Então tem bastante aí variações que dá pra ir montando, tá? Não precisa ficar fixo ao time mono red. Basicamente é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido o máximo de dúvidas possível. Qualquer dica que você tenha, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida também, só colocar aí que eu vou estar tentando te responder. Às vezes eu posso ter deixado alguma coisa passar ao longo do vídeo, mas basicamente é isso. Desejo uma boa sorte aí a todos vocês que vão estar tentando pegar a Rainha das Bruxas hoje. Espero que vocês peguem aí com 10 tirozinhos para conseguir guardar aí para os próximos banners. Então, basicamente é isso, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo foi útil para você, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal para você não estar perdendo os próximos conteúdos.